Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo ressuscitado chegue ao seu coração, ao coração da sua família e de todos aqueles que precisam da nossa oração. Eu me chamo Juan, sou ministro da Palavra da Paróquia Santa Rita de Cássia e hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão dessa palavra do terceiro domingo da Páscoa. Nós vamos ver que Jesus faz o nosso coração arder quando Ele fala das Escrituras e quando Ele parte o pão para nós. Que essa palavra possa chegar para você e que possa ser uma bênção para a sua família e para o seu lar. Amém. Quem podia imaginar que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito desse evangelho que nós acabamos de ouvir, que é tirado do Evangelho de Lucas. Santo Agostinho, ele nos diz que é muito importante que nós possamos ler todos os evangelhos, porque aquilo que um evangelista não narra, outro evangelista vai lá e complementa. Então, se nós pegarmos hoje, dia de São Marcos, essa passagem do Evangelho em Marcos, ele apenas narra que Jesus apareceu a 2 discípulos. Já em Lucas, ele dá um detalhe maior, ele tem uma riqueza devido à forma como o seu Evangelho é escrito, a forma como a comunidade de Lucas se encontrava, aquela palavra que Jesus dirige aos discípulos de Emaús se torna mais importante. Então, Lucas ele dá uma riqueza de detalhes maior. Mas esse evangelho de hoje, ele quer mostrar para nós que a Páscoa, ela não começa e nem termina durante um tempo litúrgico. Fazer Páscoa, viver a Páscoa, é uma coisa que depende do nosso encontro com o ressuscitado. Então, nós não podemos pensar que a Páscoa, ela é esse dia da ressurreição, que ela dura esses 50 dias, que é o tempo litúrgico que nós estamos vivendo. A Páscoa é todo dia, todos os dias nós podemos ter essa experiência de encontrar Jesus ressuscitado na nossa vida, de ter o nosso coração ardente, de ter o pão partilhado, de ter a Eucaristia. Jesus fez uma Eucaristia com aqueles Emaús porque ele deu a liturgia da palavra para eles e depois a liturgia eucarística, a comunhão. E os discípulos reconheceram Jesus através da Eucaristia. Então, quando Jesus ele dá ali a comunhão para aqueles discípulos, o Evangelho diz que os olhos deles se abriram. É como que se fizesse um paralelo com Gênesis, quando Adão e Eva comeram da árvore, do fruto que era proibido, os seus olhos se abriram. Jesus ele nos entrega o verdadeiro fruto, que não gera morte como em Adão e Eva, mas gera vida, seu corpo e seu sangue. A Eucaristia é entregue para todos nós. Gostaria de dividir esse evangelho com vocês em 4 partes. A primeira parte, que é do versículo 13 ao 18, é uma decepção e uma fuga. Os discípulos Emaús, eles estão tristes, eles estão decepcionados. Eles, diz aqui no Evangelho, nós esperávamos, quando Jesus conversa com eles, eles respondem, nós esperávamos que Jesus fosse libertar Israel, ou seja, o verbo colocado no tempo passado, quer dizer que a esperança deles acabou. Por que a esperança desses discípulos acabou? Porque eles confiavam no homem Jesus Cristo, naquele grande profeta, naquele que fazia sinais. Eles não tinham ainda a confiança de que Jesus era Deus, que Jesus veio para nos salvar, de que Ele era capaz de ressuscitar. Então a tristeza daqueles discípulos, ela era evidente porque eles tinham colocado as esperanças deles na coisa errada, naquilo que Jesus não era, daquilo que Jesus não era capaz de satisfazer, que era uma vontade humana, um querer humano, de ver as coisas acontecerem conforme eles haviam calculado. Então eles tentaram medir como é que Deus iria agir. E isso serve de alerta para nós, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós não imaginávamos estar vivendo. Quantos de nós pensávamos que estaríamos em casa, sem poder participar das celebrações aqui na paróquia presencialmente? E aí nós podemos pensar que a nossa esperança também acabou. Nós podemos pensar que esse Jesus não ressuscitou de verdade, porque nós passamos a Páscoa em casa,
não foi do jeito que nós esperávamos. E Jesus, ele mostra que caminha conosco, mesmo que nós possamos ainda não enxergar isso. Então, essa nossa esperança, ela deve estar no Cristo ressuscitado, naquilo que Ele é capaz de fazer, de onde Ele nos tem tirado e para onde Ele é capaz de nos levar. Então, não há esperança no coração daqueles discípulos, porque eles acreditavam num homem, Jesus Cristo como homem e não como Deus. Na segunda parte, eu gostaria de falar para vocês, do versículo 19 até o 24, mostra que o ressuscitado, ele quer caminhar conosco. Por que o ressuscitado quer caminhar conosco? Porque o ressuscitado, Jesus, Filho de Deus, aquele que está sempre conosco, ele gosta da nossa companhia, ele nos quer junto dele. Então vejam que Jesus, ele pergunta para aqueles discípulos o que estava acontecendo. Jesus sabia de tudo que tinha acontecido com ele, mas ele faz aquela pergunta porque ele quer caminhar com aqueles discípulos, ele quer explicar a palavra para aqueles discípulos, ele quer fazer isso conosco. Jesus, ele vem e nos pergunta o que acontece na nossa vida, quais as dificuldades que nós estamos passando, quais as tribulações que nos afetam, por que andamos tristes? Qual o motivo da nossa tristeza? Temos perdido pessoas próximas a nós, nos falta o trabalho, nos falta a saúde. Por que andamos tristes? Jesus quer caminhar conosco. Então esse é o momento, meu irmão, minha irmã, que nós podemos abrir o nosso coração, que nós podemos conversar com esse Cristo que caminha do nosso lado, que nós podemos dizer tudo para Ele. Nós podemos até responder como Zé Emaús: olha, será que você não sabe o que acontece comigo? Jesus sabe tudo. Mas mesmo assim Ele pergunta: o quê? O que passa? Então você tem a oportunidade de dialogar com Jesus, de falar com Ele, de conversar. Abre, irmão, o teu coração para aquilo que Jesus precisa ouvir de ti. Fala para Ele das tuas dificuldades, das tuas angústias, porque Ele vai mudar tudo isso. Ele é capaz de fazer o nosso coração de pedra, o nosso coração fraco, triste, Ele é capaz de fazer esse coração arder de novo do desejo de estar perto dEle. Gostaria de fazer aqui uma pequena leitura. Uma vez Ele prometeu aos apóstolos dizendo: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículo 20. Então Jesus não é aquele que está lá no céu só nos olhando. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele quer estar junto de nós. A terceira parte do Evangelho, do versículo 25 ao 27, então Jesus, ele vai explicar a palavra para aqueles discípulos e chama a atenção uma parte. Jesus, ele não chega falando para aqueles discípulos: olha, Jesus ressuscitou, alegria, que bom. Ele fala da sua paixão primeiro. Quando ele inicia essa parte, ele fala: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então Jesus primeiro, ele quer dar sentido ao sofrimento. Jesus, ele quer mostrar que esse sofrimento, essa prova de amor que ele deu por nós, é necessário na nossa vida, faz parte da condição humana, e que através dessa cruz nós somos capazes de ressuscitar. E Jesus, ele fala forte com aqueles dois, porque ele está cobrando deles o resultado de toda a formação que eles receberam. Eles andavam com Jesus, eles ouviam o que Jesus falava, então eles não poderiam ter aquele tipo de atitude, de estarem tristes, de não confiarem na vontade de Deus. Então Jesus cobra deles: olha, vocês receberam tanta formação, tanta palavra, tantas vezes estiveram com Cristo. Nós também, agentes de pastorais, pessoas que participamos aqui na paróquia, quantas vezes estamos na missa, na Eucaristia, quantas vezes estamos em formação, em reuniões,
E quantas vezes temos atitudes que Jesus chega para nós e diz: como vocês têm um coração duro, como é difícil acreditar. Então, Jesus ele explica, desde Moisés e passando por todos os profetas, como era importante que Jesus Cristo passasse pela cruz para que ele pudesse então ser glorificado. Então ele quer dizer para nós, irmãos, que é importante o nosso sofrimento, que é importante muitas vezes as nossas angústias, porque através delas nós crescemos, nós aprendemos, nós sabemos que Jesus está conosco. E diz o Evangelho que o coração daqueles dois começou a arder. O que significa isso? Santo Agostinho diz que o nosso coração fica inquieto enquanto não repousa em Deus. Então Jesus ele coloca naqueles dois o desejo de estar de novo na comunidade que eles tinham deixado lá em Jerusalém, de estar de novo na igreja. Esse desejo Jesus quer colocar no nosso coração, um desejo de estar junto dele. Não é porque nós estamos longe aqui da paróquia, das comunidades que nós participamos, que a nossa fé tem que esfriar. A nossa fé tem que ser firme, viva, presente e com atitudes. Aqui diz, no sermão 234 de Santo Agostinho, que o bom ladrão que estava numa outra cruz ao lado da de Jesus, ele tinha uma fé diferente, que ele vendo Jesus na cruz, daquele jeito, sofrendo, ele não foi como os discípulos em Emaús, ele acreditou que Jesus poderia ressuscitar. Então aquele ladrão, ele fala para Jesus: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse bom ladrão, essa pessoa que acredita nesse Jesus na cruz, somos cada um de nós. Nós acreditamos que essa cruz, que esse sofrimento é capaz de trazer vida, é capaz de trazer a ressurreição. Santo Agostinho diz que a cruz de Cristo foi uma grande escola do amor de Deus. E ali ele ensina para o bom ladrão que, como ele acredita nesse Jesus ressuscitado, no mesmo dia ele vai estar com Cristo no seu reino. A quarta parte, da qual eu quero falar para vocês, do versículo 28 até o 35, que é o final do Evangelho, é aonde os discípulos dos Emaús, eles fazem a experiência da Páscoa. Para aqueles dois, Cristo ainda não tinha ressuscitado, não era Páscoa. Mas quando eles têm esse encontro, quando eles ouvem a palavra, quando essa palavra é explicada, quando eles entendem a cruz e a beleza que é a cruz, eles estão aptos a participar da ressurreição. Não existe ressurreição de quem nunca morreu. Então Jesus Cristo explica que é importante sim essa cruz, para que ele possa ressuscitar. Então aqueles discípulos, eles têm um novo sentido na sua vida, o sofrimento, tudo que eles passaram, todas as decepções encontram fundamento na cruz de Cristo. Que nós possamos também, irmãos, fazer essa Páscoa, nos apropriar da experiência dessa Páscoa, que a ressurreição de Jesus possa ser para nós momento único de encontro, de alegria, de sentido para tudo aquilo que nós estamos passando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor, fica conosco. Meu irmão, minha irmã, nós vamos nesse momento abençoar a água como de costume. Gostaria que você preparasse um copo com água para ser abençoado, que também essa água que relembra o nosso batismo possa nos ajudar no perdão dos nossos pecados, que nós possamos, através dessa água, ser sinal de Cristo ressuscitado. Então, estenda também a sua mão direita para essa água que nós vamos abençoar. Após sua ressurreição, Jesus ordenou aos apóstolos: ide, fazei meus discípulos todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo,
que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano criado à vossa imagem seja lavado da antiga culpa do pecado e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre essa água toda a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo ressuscitem com Ele para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tarde, o dia declina. Bem, irmãos, eu gostaria de agradecer o convite da paróquia para participar desse momento de reflexão. Gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem com os amigos de vocês e não esqueçam também de curtir todos os canais da paróquia Santa Rita Manaus, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, e também o canal da paróquia no YouTube. Nós precisamos levar essa palavra a todas as pessoas que precisam. Também gostaríamos de convidar a todos para a nossa Santa Missa, celebrada hoje, no terceiro domingo da Páscoa, às 17 horas. Não deixe de participar deste momento. Quem podia imaginar que aquela cruz